Olá, meus amigos, paz e bem. Estamos chegando aqui a mais um vídeo do nosso curso de Direito Penal e Direito Processual Penal para a prova do concurso do Rio Grande do Norte para os cargos de agente de polícia e escrivão de polícia. Na aula de hoje, nós vamos dar uma olhada no conceito e nas ideias relacionadas ao inquérito policial. Então, o meu propósito é que a gente compreenda como é que funciona lá o inquérito policial e a gente vai dividir a aula em dois blocos. Na primeira parte da aula, eu vou fazer uma teoria geral do inquérito policial e, na segunda parte, nós vamos estudar o Código de Processo Penal, artigo por artigo, começando pelo artigo 4º, e discutir tudo o que trata do inquérito policial no nosso Código de Processo Penal. Então, vamos começar aqui indo ao PowerPoint para a gente ter uma visão aqui do que viria a ser o inquérito policial. Então, vamos lá, vamos caminhar. Conceito de inquérito policial. É um procedimento administrativo. Deixa eu diminuir aqui para... É um procedimento administrativo informativo, destinado a apurar a existência de infração penal e a sua autoria, a fim de que o titular da ação penal disponha de elementos suficientes para promovê-lo. Então, tem várias palavras neste conceito que precisam de explicação. Em primeiro lugar, dizer que é um procedimento administrativo separa da ideia de um procedimento judicial. Quem preside o inquérito policial é o delegado de polícia, que é um indivíduo ligado ao poder executivo, portanto, à administração do Estado. O delegado de polícia está debaixo da autoridade do chefe de polícia, que, por sua vez, debaixo da autoridade do secretário de Segurança Pública, e este, ou de Defesa Social, o nome varia de estado para estado, e esse debaixo da autoridade do governador do estado. Então, o inquérito de polícia, via de regra, na dimensão da justiça estadual, na dimensão da administração pública estadual, é presidido por um delegado de polícia concursado e que o preside, portanto, uma atividade administrativa. Na esfera federal, o delegado de polícia, da Polícia Federal, que também está debaixo da autoridade do delegado que coordena toda uma região, e assim por diante. A última autoridade da Polícia Federal é o ministro da Justiça. Então, está na hierarquia ali, a gente vai chegar ao ministro da Justiça e, acima do ministro da Justiça, o presidente da República. Veja, quer seja a Polícia Estadual, a Polícia Civil, quer seja a Polícia Federal, ambas estão debaixo de um organograma ligado ao Poder Executivo. Por isso a ideia de um procedimento administrativo para diferenciá-lo de um procedimento ligado ao Poder Judiciário. Esse é o primeiro ponto. Informativo. Então, o objetivo do inquérito policial é colher informações, é levantar informações sobre houve ou não houve um delito, um ilícito penal, houve ou não houve um crime. Vamos primeiro discutir a materialidade, depois vamos discutir a autoria. Então, o objetivo fundamental do inquérito policial é informar, levantar informações acerca da existência da infração penal, a isso vamos dar o nome de materialidade, e quem teria praticado essa infração penal, a isso vamos dar o nome de autoria. A materialidade, a autoria, poder levantar provas, inquirir pessoas, proceder a diligências, convocar, por exemplo, o Instituto de Criminalística para ir ao local, o Instituto de Medicina Legal, todos esses institutos estão ligados às polícias civil e militar e federais, respectivamente. Daí aproveito essa coisa de mencionar aqui a Polícia Militar. Em regra, a Polícia Militar não faz inquérito de polícia. O que a Polícia Militar pode fazer é o inquérito administrativo disciplinar, tá certo? Mas inquérito policial é presidido por delegado de polícia. No passado, aqui mesmo em Pernambuco, nós tínhamos policiais militares à frente de delegacias, mas felizmente temos feito
feito concursos públicos suficientes para que tenhamos agora, sob a égide da Constituição de 1988, delegados de carreira, delegados concursados para ocupar estes cargos. A mesma coisa acontece com os agentes de polícia e escrivães de polícia. No passado, eles eram nomeados, fruto de uma indicação. Agora, você pode se tornar policial civil ou escrivão de polícia. Eu fui aprovado num concurso para a Polícia Civil do Estado de Pernambuco quando eu tinha 18 anos. Então, eu tive muito cedo a oportunidade de conhecer a Polícia Civil e trabalhar lá. Vamos ao histórico, quando surge o inquérito policial tal qual o conhecemos. Um levantamento breve nos mostrará que nós trabalhamos com a ideia de inquérito policial desde a Lei 2033 de 1971, que instituiu e definiu o inquérito policial em seu artigo 42, dizendo: o inquérito policial consiste em todas as diligências necessárias para o descobrimento dos fatos criminosos, de suas circunstâncias e seus autores e cúmplices, devendo ser reduzido a instrumento escrito. Então, o inquérito, com ato administrativo investigatório, surge e ganha esta forma no processo. Claro que existiam investigações antes, mas elas não tinham a forma de inquérito policial que fomos encontrar a partir de 1971 aqui no Brasil. A natureza. Trata-se de uma instrução provisória, preparatória e informativa, em que se colhem elementos, por vezes, difíceis de obter na instrução judiciária. Claro, por exemplo, tem um homicídio. O Instituto de Medicina Legal vai lá fazer a perícia tanatoscópica, é preciso proteger o local. Isso tudo vai ser feito pela Polícia Civil. O delegado de polícia vai até o local, protege, colhe as informações, convoca o Instituto de Criminalística, vê quem são as pessoas que foram testemunhas oculares do fato, relaciona tudo isso. Se o indivíduo foi preso em flagrante delito, o delegado de polícia vai até o local, ouve até as pessoas, é instaurado na delegacia de polícia, o escrivão de polícia vai ali acompanhando, né, registrar as perguntas e as respostas ao interrogatório das testemunhas, ao interrogatório do indiciado, do investigado, da vítima, e assim por diante. Esse flagror, né, daí vem a palavra flagrante, né, esse flagror, o flagrante, só pode ser percebido pela Polícia Civil ou pela Polícia Federal. Quando isso chega no judiciário, já esfriou muito, muito, né? Então, colher elementos difíceis como auto de flagrantes, exames periciais, entre outros, né? Então, a natureza do inquérito policial é de instrução provisória, preparatória e informativa. Vamos adiante. Finalidade. Já falamos sobre isso. O seu destinatário imediato é o Ministério Público, nos crimes de ação penal pública, que com ele forma a sua opinião delicti. Opinião delicti é o seu parecer acerca do que aconteceu em relação ao delito. Se houve um delito e quem é o autor do delito. É a opinião delicti que vai fundamentar a denúncia. A denúncia é a expressão da opinião delicti que o Ministério Público tem, que com ele formaliza a sua opinião delicti para a propositura da denúncia ou queixa. Ora, queixa é o caso da vítima que, nos crimes de ação penal privada, então, vai constituir um advogado para oferecer queixa-crime. O inquérito tem como destinatário imediato o juiz, que dele também pode encontrar fundamentos para julgar. Acho prudente dar uma paradinha aqui e convidar você lá no quadro branco para a gente entender melhor essa questão da ação penal. Eu já disse em uma outra aula que a expressão ação penal significa o direito de provocar o Poder Judiciário. Ora, provocar o Poder Judiciário para quê? É a pergunta. Provocar o Poder Judiciário para que este se manifeste e aplique, eventualmente, a sanção sobre o autor de um delito. Há dois tipos de ação penal: ação penal pública e ação penal privada. Ação penal privada. Dizer que uma ação penal é privada significa dizer que esta ação penal ela depende da iniciativa da vítima para que venha a ser proposta. Então,
é preciso que a vítima se manifeste o seu desejo de que a ação seja levada adiante. A ação penal pública, por sua vez, se subdividirá em dois tipos: ação penal pública condicionada e ação penal pública incondicionada. Vamos ver aqui, ação penal pública condicionada, vamos começar com incondicionada, que é a regra geral. Ação penal pública incondicionada significa dizer que o delegado de polícia não precisa, diante daquela informação, que a vítima peça que se instaure, por exemplo, um estupro. Você não precisa que a vítima se manifeste. Sabendo que houve um estupro, o delegado de polícia vai lá e investiga, instaura um furto, um roubo, um homicídio. Todos esses crimes são de ação penal pública incondicionada. Contudo, existem crimes de ação penal pública condicionada. Ação penal pública condicionada significa que o delegado de polícia só vai poder investigar se houver interesse da vítima ou de seu representante. A ação penal pública condicionada se subdivide em dois tipos. Ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Então, é necessário que o ofendido manifeste o desejo para que a ação penal seja proposta. Um exemplo é o crime de lesão corporal leve ou lesão corporal culposa. Estas lesões corporais são crimes de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. O crime de ameaça, ação penal pública condicionada à representação do ofendido. E há um segundo tipo de ação penal pública condicionada, que é aquela que é condicionada à requisição do ministro da Justiça. Condicionada à requisição do ministro da Justiça. Como eu já disse a vocês no início da aula, o ministro da Justiça é alguém ligado ao presidente da República, nomeado pelo presidente da República, para que possa representá-lo, intermediá-lo nas questões ligadas à justiça. Então, se a vítima de uma calúnia, de uma difamação, de uma injúria for o presidente da República, então nós vamos ter uma ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Ele é quem vai representar também, se for o caso de um chefe de um poder estrangeiro, de um chefe de Estado, né, estrangeiro que esteja no Brasil, será também o ministro da Justiça que irá fazer a requisição da instauração, né, da ação penal e a propositura eventual. Depois disso, inquérito policial e, em seguida, a ação penal, oferecimento da denúncia e a ação penal, enfim. A ação penal privada, crimes como calúnia, injúria, difamação, dano, alteração de demarcação de local, tudo isso é de ação penal privada. E há três tipos de ação penal privada. Eu vou falar de dois, porque um está quase extinto, né? Vou falar de dois. A ação penal privada propriamente dita, que são esses crimes que eu acabei de mencionar para vocês, crime de calúnia, difamação, injúria, só haverá inquérito policial se a vítima for até a delegacia de polícia e der a notícia criminis, informar que aconteceu o crime da qual foi vítima, então o delegado instaurará. Também nos crimes de ação penal pública condicionada à representação do ofendido, é necessário que o ofendido represente lá na delegacia de polícia para que o inquérito policial seja instaurado. Ele dá a notícia criminis e representa lá. E aqui eu já abro um parêntese para fazer a diferença entre notícia criminis e delatio criminis. Em notícia criminis, eu dou informando que eu fui vítima de um crime. Delatio criminis, eu vou à delegacia e informo que o crime aconteceu e a vítima foi outra pessoa. Mas como é um crime de ação penal pública incondicionada, ainda que eu não tenha sido vítima, o delegado de polícia, uma vez informado da ocorrência do crime, deverá investigar e, por portaria, instaurar o inquérito policial. O segundo tipo de inquérito policial, de ação penal privada, digo, é a ação penal privada subsidiária da pública. O que é que seria isso, Martor?
ação penal privada subsidiária da pública. É aquela ação penal, aquele crime originalmente é de ação penal pública, mas todos os elementos já estavam nas mãos do Ministério Público para que ele oferecesse a denúncia e ele não fez no prazo legal. Qual é o prazo legal? 5 dias se o réu estiver preso, 15 dias se o réu estiver solto. Passou o prazo legal e o Ministério Público não ofereceu denúncia, não pediu o arquivamento do inquérito, não pediu novas diligências ao delegado de polícia. Ele poderia ter feito qualquer uma destas coisas e efetivamente não fez. Nestes casos, nós teríamos uma situação em que a própria vítima poderia tomar a iniciativa de propor a ação penal. Eu vou ler para vocês aqui o dispositivo legal que estabelece estes prazos, o artigo 46 do Código de Processo Penal. Diz assim: o prazo para o oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial, e de 15 dias se o réu estiver solto ou afiançado, no último caso, se houver devolução do inquérito à autoridade policial. Contar-se-á o prazo da data em que o órgão do Ministério Público receber novamente os autos. Acabei de ler para vocês o artigo 46 do Código de Processo Penal, que estabelece essas condições. Então, se o Ministério Público deixou o prazo passar em albis, em branco, sem nada fazer, a vítima poderá, para que o prejuízo não fique assim e o crime não fique impune, fazer a queixa-crime e propor a ação penal. Isto me leva a um tema assaz importante, que é o seguinte: o titular da ação penal pública é o Ministério Público, que se manifesta através de denúncia. O titular da ação penal privada, é o ofendido, a vítima, não é? Que se manifesta através de queixa-crime. Muito importante lembrar que ninguém vai à delegacia registrar uma queixa-crime ou prestar queixa. Essa é a linguagem do vulgo, a linguagem comum das pessoas, mas nós que somos estudantes de direito não deveríamos usar essa linguagem equivocadamente. Vocês lembram que tanto a denúncia quanto a queixa-crime, eles são oferecidos perante o juiz de direito. Lá na delegacia de polícia, observem com toda atenção, lá na delegacia de polícia, o que se fará é o boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência. Vai ser lavrado um boletim de ocorrência. Um BO, né? Chamado de BO, boletim de ocorrência. Ora, esse boletim de ocorrência, que será lavrado na delegacia de polícia, poderá ser feito em face de duas circunstâncias. Deixa eu apagar aqui, que eu não queria um traço, eu queria uma seta. E aí saiu um traço. Beleza. Em duas circunstâncias. Quais seriam essas circunstâncias? Diante da notícia criminis, expressão em latim, né, por isso escrito desse modo, e da delatio criminis. Então, a gente vai guardar essas duas expressões, muito embora os inquéritos não sejam abertos somente no caso de notícia e delatio criminis. Ora, notícia criminis, quem dá a informação no boletim de ocorrência é a própria vítima. Delatio criminis, tratando-se de ação penal pública incondicionada, outra pessoa vai lá e traz essa informação. Então, dá um print aí, guarda essa tela, que pode ser útil a você, essas noções que são importantes, noções gerais do tema ação penal, direito de provocar o poder judiciário. E como a gente vai ouvir falar o tempo todo de ação penal pública, ação penal privada, queixa-crime, então é importante, é mister que nós tenhamos estas informações. Acho tão bonito esses organogramas que a gente pode construir aqui com os instrumentos eu faço isso no quadro, ainda sinto mais prazer quando estou no quadro branco escrevendo,
mas vamos nos adaptando às circunstâncias que dispomos. Então, vamos voltar lá para o nosso PowerPoint para podermos continuar. Ok, então falamos sobre a finalidade. O destinatário é o Ministério Público nos crimes de ação penal pública, o ofendido no crime de ação penal privado. Então, esses são os destinatários imediatos e, ao final, o juiz como um destinatário mediato, porque, uma vez oferecida a denúncia pelo Ministério Público ou a queixa-crime pelo ofendido, isso vai ser apresentado ao juiz, então ele seria o destinatário mediato, para usar essa linguagem. A instauração pode ser de ofício, o juiz sabe da informação, por portaria, então ele estabelece uma portaria, porque chegou a ele o boletim de ocorrência, ou auto de prisão em flagrante, alguém foi trazido preso em flagrante à presença do delegado de polícia, então ele estabelece. Então, de ofício, ou por portaria, ou por auto de prisão em flagrante. Isso é quando o delegado de polícia de ofício, ou seja, a expressão ex officio significa a partir da função, a partir do ofício que você tem. Então, ele é instaurado o inquérito policial. Uma outra possibilidade é a requisição do Ministério Público ou do juiz. Nestes casos, o delegado de polícia ele é obrigado a instaurar o inquérito policial quando o Ministério Público requisita ou o juiz requisita. Por exemplo, quando seria esse caso do juiz requisitar a instauração de um inquérito policial? Ora, ele tem a informação de que alguém praticou um crime durante a audiência de instrução e julgamento, aconteceu um crime de perjúrio. Então, vai lá, notifica, vai ter todo um processo. O juiz não pode condenar o cara porque ele mentiu durante uma... Ele pode mandar prender, mas não pode condenar. Então, eu sou juiz, eu já vou condenar. Não tem que ter o devido processo legal. Então, será instaurado inquérito para informar uma ação penal, o Ministério Público vai fazer a denúncia, né? Em terceiro lugar, por requerimento da vítima. Esse requerimento da vítima é a vítima que dá a notícia crimes, que é uma peça prático-processual, uma notícia crimes, feita por um advogado, mas a própria vítima pode fazer, em que informa a autoridade policial, o caso do delegado de polícia, a ocorrência de um crime. E, em quarto lugar, mediante representação do ofendido, nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, é necessário que o ofendido manifeste o seu desejo, e isso é um documento também chamado de representação legal. Muito bem. Vamos ver aqui as 7 características do inquérito policial. Ele é escrito, necessariamente escrito. Não podem ser as falas, assim, tem que reduzir tudo a texto. Não vou falar muito sobre isso, porque é meio óbvio, tem que ser escrito, assim como o processo também tem que ser escrito. Ele é inquisitivo, significa que o contraditório e a ampla defesa estão mitigados no inquérito policial, porque o objetivo ali é investigar. É claro que a vítima pode ter acesso aos autos do inquérito policial, seu advogado igualmente, mas não há, por exemplo, a participação no interrogatório das testemunhas do advogado, como acontece numa sessão, numa audiência de instrução e julgamento, em que o Ministério Público pergunta, o advogado pergunta, não. Aqui você tem um sistema inquisitivo e o delegado que promove é o delegado que julga, entre aspas, porque ele vai fazer o indiciamento ao final do inquérito. A terceira característica, mais polêmica característica do inquérito policial é que ele é dispensável. Em que sentido ele é dispensável? Se o Ministério Público tiver todos os elementos para oferecer denúncia, ele não precisa do inquérito policial. Imagine que o cara cometeu um crime de injúria contra você através da sua página numa rede social. Você imprime tudo isso aí e oferece queixa-crime, cara. Você não precisa contratar um advogado, ele vai elaborar a queixa-crime, as provas estão em suas mãos. Você não precisa do inquérito para que se apure a materialidade do crime e a autoria. Tudo isso está posto pelos prints que você produziu. Então, você pode dispensar o inquérito policial e ir você mesmo fazer a queixa-crime com as informações. A coleta de informações foi feita por você. A quarta característica, ele é oficial,
ele é um ato oficial presidido por delegado de polícia, ele é formal, portanto, né? Ele requer a portaria, segue todo o procedimento que nós vamos estudar lendo o Código Penal. O Código de Processo Penal. Ele é sigiloso, não é público, você não vai ter acesso público aos fatos, porque não há prova nenhuma, ali há apenas elementos ainda muito superficiais, ainda muito iniciais, né, de investigação. Não faria sentido expor as pessoas colocando a sua reputação em risco ou coisa assim, se a gente está diante de uma situação ainda muito incipiente, né, muito inicial. Não faz sentido colocar essas circunstâncias. Sigiloso, portanto. Ele é oficioso. Ele é oficioso em um determinado sentido, porque o delegado de polícia, quando ele instaura um inquérito policial, ele pode escolher não fazê-lo, né? De tal maneira que ele não é obrigado porque alguém estabeleceu, informou o acontecimento do crime. Se ele perceber que não há os elementos mínimos para isso, ele poderia não dar andamento a essa ação. E, em último lugar, discricionário. A palavra discricionário significa exatamente a possibilidade de escolher, a possibilidade de você se manifestar. Aqui, vamos voltar aqui, não sei o que houve. Então, estávamos dizendo, oficioso tem a ver com a ideia do delegado de polícia, que não é obrigado, por isso vai falar de discricionariedade, que é poder de escolha. Se ele não vir elementos suficientes para a instauração de um inquérito policial, ele não o fará. Mas, se ele fizer, ele será presidido por um delegado de polícia. Houve grande discussão sobre a possibilidade de um inquérito policial ser instaurado por um promotor de justiça. E a decisão dos tribunais superiores é que isso efetivamente não é possível. Muito bem, pessoal, vamos voltar lá. Ok, vamos voltar agora. Vamos direto para o Código de Processo Penal para a gente dar uma olhada lá e começar a discutir os artigos. Artigo 4º do Código de Processo Penal diz que a polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais do território de suas respectivas circunscrições e terá, por fim, a apuração de infrações penais e sua autoria. Aquela questão que nós vimos, verificar a materialidade do crime e a sua autoria. A competência definida neste artigo não excluirá as autoridades administrativas a quem, por lei, seja cometida a mesma função. Ora, como a gente sabe, né, existem comissões parlamentares de inquérito que presidem inquéritos investigativos, que também têm essa característica. Existem inquéritos judiciais, também é possível eles procederem a inquéritos, que terão características próprias, regidos por regimentos e regulamentos próprios. Artigo 5º, nos crimes de ação pública, e agora você já sabe o que é um crime de ação pública, o inquérito policial será iniciado de ofício, por portaria ou por auto de prisão em flagrante, né? A gente já viu, mediante requisição de autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representar. Parágrafo 1º, o requerimento de que se refere o inciso 2 conterá sempre que possível, e aí os dados que deve haver para que o delegado possa ter razões para a instauração do inquérito policial. A narração do fato, com todas as circunstâncias, a individualização do indiciado. O indiciado é como nós chamamos aquele que está sendo investigado, contra quem há indícios de prática de um crime. Por isso ele é chamado de indiciado. Vou até aqui marcar com uma cor diferente, porque acho que isso aqui é muito importante. E seus sinais característicos é alto, é baixo, é gordo, magro, moreno, claro, e as razões de convicção ou de presunção de ser ele autor da infração ou os motivos de impossibilidade de o fazer. A nomeação das testemunhas com indicação de sua profissão e residência. Parágrafo 2º,
do despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito policial, caberá recurso para o chefe de polícia. Como eu disse a vocês, o delegado não é obrigado a uma discricionariedade, ele pode saber, ele pode decidir não instaurar um inquérito policial. O ofendido representou num crime de ação penal pública condicionada à representação, mas o delegado decidiu não instaurar o inquérito. A vítima ofereceu notícia crimes, mas o delegado entendeu que não era o caso de instaurar inquérito policial. Desta decisão, caberá recurso ao chefe de polícia. Muito bem. Esse nome pode variar de estado para estado. Aqui em Pernambuco existe a figura do chefe de polícia, que está abaixo do secretário de Defesa Social. O secretário de Defesa Social coordena tanto a Polícia Militar quanto o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil. Mas o chefe da Polícia Civil é o chamado chefe de polícia. Parágrafo 3º, qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial. E esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito. Beleza. Qualquer pessoa, se é qualquer pessoa do povo que vai lá trazer a informação, nós estamos diante daquilo que chamamos de delatio criminis, ou seja, se o ofendido é que comunica, o que nós temos é a notícia criminis, mas se é outra pessoa que informa, é a figura da delatio criminis. O inquérito, nos crimes em que a ação pública depender de representação, não poderá, sem ela, ser iniciado. Obviamente, se é condicionada a representação, sem a representação, o inquérito não poderia ser instaurado. Porque algumas pessoas dizem, não, mas é só a ação penal que depende da representação. A ação penal depende de representação, mas essa representação deve ser oferecida já lá na delegacia de polícia. Caso contrário, não haveria interesse estatal em começar a persecução penal deste fato, ok? Então, vamos ao parágrafo 5º. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la, ou seja, a vítima, se a vítima morreu e tal, o CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, a gente chama de CAD, C-A-D-I, cônjuge, ascendente, descendente e irmão, que são aqueles que o artigo 31 do Código de Processo Penal habilitam para poder fazer a representação, poder fazer a queixa-crime, inclusive fazer a notícia crimes nos crimes de ação penal privada. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá, inciso 1º, dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. É importante o isolamento da área para que as familiares, outras pessoas não alterem, desfazendo os vestígios. Isso a gente vai ter um capítulo inteiro falando da custódia das provas, né? Como é que se protegem as provas, a cadeia de custódia. Inciso 2º, apreender os objetos que tiverem relação com o fato após liberados pelos peritos criminais. Inciso 3º, colher todas as provas que servirem para o estabelecimento do fato e suas circunstâncias. Ouvir o ofendido, então, levar a termos, né? Chama o cara para a delegacia, leva a termos. Ouvir o indiciado com observância no que for aplicável ao disposto do capítulo 3 do título 7 deste livro, devendo o respectivo termo ser assinado por 2 testemunhas que tenham ouvido a leitura. A ideia aqui, pessoal, vai garantir que o indiciado vejam protegidos os seus direitos constitucionais de se manter em silêncio, de não constituir prova contra si. Inciso 6º, proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e acariações. Reconhecer pessoas é aquela coisa que você já viu no cinema, né? Tem um procedimento previsto pelo Código de Processo Penal, um incidente processual de reconhecimento de coisas ou pessoas. Colocar várias pessoas semelhantes para que a vítima possa identificar quem teria sido o autor. Ou colocar vários objetos também semelhantes, vários celulares,
para que fosse identificada a coisa. Então, há um procedimento previsto, estabelecido pelo Código Penal, de processo penal, que pode acontecer tanto na fase do inquérito policial quanto da ação penal, de reconhecimento de pessoas e reconhecimento de coisas. Acariações é quando a gente está tomando depoimentos e os depoimentos entram em conflito. Se houve uma testemunha, houve a vítima ou houve o indiciado e a colisão, as narrativas não batem. Um disse que foi de manhã, outro disse que foi de noite, um disse que estava sozinho, outro disse que estava acompanhando. Então, faz a cariação, coloca os dois, chama os dois. Você disse isso, mas e qual dos dois está falando a verdade? E aí, o delegado, a cariação também pode ser feita perante o juiz, no caso que a ação penal já começou. Então, o objetivo da acariação, e eu decorei essa palavra porque a acariação é colocar cara a cara, né? Mais ou menos isso, fazer as pessoas ficarem cara a cara para descobrir qual é a verdade em relação aos fatos. Inciso 7º, determinar, se for o caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias. Exame de corpo de delito é analisar, por exemplo, se o crime foi de lesão corporal. Exame de corpo de delito é que o delito aconteceu no corpo da vítima. Então, manda ela para o Instituto de Medicina Legal para que o médico legista documente tudo quanto aconteceu e daí a gente possa concluir quanto ela foi machucada, de que modo ela foi machucada, de que modo ela foi violentada. Exame de corpo de delito também pode ser o exame da porta que foi arrombada numa situação de furto, examinar os elementos do delito, né? O corpo. A palavra corpo pode ser mal interpretada quando a gente pensa em corpo humano ou corpo animal. A palavra corpo vem do latim corpus, significa aquilo que tem vários elementos, né? Aquilo que tem vários órgãos, aquilo que tem vários membros. Corpo de delito é o conjunto de elementos probatórios do delito. O local, a vítima, os objetos, tudo aquilo é o corpo de delito. Os elementos que compõem ou constituem a prova do crime, a prova do acontecimento do ato ilícito. Expressão muito importante, essa expressão exame de corpo de delito. Mais tarde, o Código de Processo Penal vai dizer que nos crimes que deixam vestígio será indispensável o exame de corpo de delito, não substituindo sequer a confissão do acusado. Muito bem. Inciso 8º, ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes. A gente já viu, lendo a Constituição Federal, que a identificação civil do indivíduo, se já tiver sido feita, se ele apresentar a sua carteira de identidade, será dispensada esse processo datiloscópico ou papiloscópico de identificação pelas digitais. Inciso 9º, averiguar a vida pregressa do indiciado sob o ponto de vista individual, familiar e social, sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimo antes, depois do crime e durante ele. E quaisquer outros elementos que contribuírem para a apreciação do seu temperamento e caráter. Isso é justamente o que será feito por policiais civis, que vão investigar, que vão conversar com a vizinhança, que vão lá no trabalho conversar com os colegas de trabalho dele e levantar as informações acerca daquele contra quem pesam indícios do cometimento de um crime. Ok, inciso número 10, colher informações sobre a existência de filhos e respectivas idades, e se possuem alguma deficiência, e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa, incluído pela Lei 13.257 de 2016. É que essa lei previu que, no caso de haver crianças menores que estão diretamente sob a guarda de alguém, seria recomendável que houvesse, ao invés de uma prisão normal ou uma prisão cautelar, tivesse uma prisão domiciliar. E para saber se é o caso de oferecer prisão domiciliar a esse indiciado, que eventualmente estejam presentes as razões da decretação da prisão preventiva, essas informações serão relevantes. Por isso, o Código deixou como tarefa do delegado de polícia, da equipe toda policial, fazer esses levantamentos. Para verificar
a possibilidade de haver infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos. Reprodução simulada dos fatos é a reconstituição do crime. A gente já ouviu falar muito sobre isso, desde que esta não contraria a moralidade ou a ordem pública. É claro que se o crime foi de estupro, não faz sentido submeter a vítima àquela situação, mesmo colocar o indiciado em uma situação constrangedora. Mas se foi a invasão de um domicílio, então pode ser que seja interessante ver como foi que ele entrou e chamá-lo até ali, e se ele, obviamente, quiser participar, porque ele não é obrigado a constituir provas contra si mesmo. Havendo prisão em flagrante, será observado o disposto no capítulo 2 do título 9 deste livro. Vai falar sobre prisão em flagrante. Vai ter uma aula sobre isso, né? Todas as peças do inquérito policial serão num só processado, reduzidos a escrito ou datilografadas. Hoje a gente diria digitadas, né? E, neste caso, rubricadas pela autoridade. Artigo 10. É importante, antes de entrar no artigo 10, é importante isso, para que a vítima, para que o indiciado, todos possam ter acesso a um inquérito policial. Se ficar na cabeça, na memória, né, como é que o advogado vai poder defender o seu cliente se ele não puder ler o que está sendo investigado e as provas que estão sendo colhidas contra o seu cliente? O advogado tem direito a acesso ao inquérito policial e às diligências já concluídas. As diligências em andamento, não. Tem uma interceptação telefônica acontecendo com ordem judicial. Claro que essa é uma informação sigilosa que o advogado não deve saber. Ok, mas depois de concluída a interceptação telefônica e degravadas as falas, trazidas a efeito, devem ser juntadas aos autos do inquérito policial e o advogado pode e deve ter direito a ler. Artigo 10. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou estiver preso preventivamente, contando o prazo nesta hipótese a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela. Essa questão dos prazos do inquérito policial, a gente está vendo a regra geral para o inquérito policial feito pela Polícia Civil. Os prazos para a Polícia Federal é diferente, a lei de droga é diferente, crimes hediondos, os prazos são diferentes. Eu vou explicar isso em uma outra aula, detalhando os prazos de cada um dos inquéritos. A autoridade fará minucioso relatório, essa peça final, o nome é relatório, é a peça em que o delegado de polícia vai indiciar ou não alguém que veio a concluir, tendo ele ou não participado, sendo ele autor ou não do crime. A autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará os autos ao juiz competente. No relatório, poderá a autoridade indicar testemunhas que não tiverem sido inquiridas, mencionando o lugar onde possam ser encontradas. Parágrafo 3º. Quando o fato for de difícil elucidação e o indiciado estiver solto, a autoridade poderá requerer ao juiz devolução dos autos para ulteriores, ou seja, posteriores diligências que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz. Artigo 11. Os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessam à prova, acompanharão os autos do inquérito. O inquérito policial acompanhará a denúncia ou a queixa, sempre que servir de base uma ou a outra, né? Então, se o Ministério Público oferece denúncia, junto com a denúncia virá os autos, né, do inquérito policial. Incumbirá ainda a autoridade policial, inciso 1º, fornecer às autoridades judiciárias as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos. Inciso 2º, realizar as diligências requisitadas pelo juiz e pelo Ministério Público. Inciso 3º, cumprir os mandados de prisão expedidos pela autoridade judiciária. Inciso 4º, representar acerca da prisão preventiva. O que é que significa isso aqui, representar acerca da prisão preventiva? Se o delegado de polícia estiver convencido que há periculum libertatis, ou seja, a liberdade do indiciado gera perigo, ou porque ele pode destruir provas, ou porque ele pode evadir, ou porque ele pode constranger testemunhas, ele então representará ao juiz de direito pela decretação da prisão preventiva. Caberá ao juiz decidir se decretará ou não.
Vamos lá, artigo 13A. Nos crimes previstos no artigo 148, 149, 149A do parágrafo 3º, no artigo 158, no artigo 159 da lei, que é o Código Penal, e o artigo 239 da lei 8069, de 13 de junho de 90, Estatuto da Criança e do Adolescente, o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderá requisitar de quaisquer órgãos do poder público ou de empresas da iniciativa privada dados e informações cadastrais da vítima ou de suspeitos. Esses crimes são crimes graves, como extorsão, como crimes que implicam em uma necessidade, não é, de pesquisa, organização criminosa, todos esses crimes que têm a ver, por exemplo, com tráfico de pessoas. Então, é possível que, e aqui é uma permissão para que as informações cadastrais das vítimas e suspeitos sejam oferecidas pelo poder público. Então, é interessante observar isso. A requisição que será atendida no prazo de 24 horas conterá o nome da autoridade requisitante, o número do inquérito policial, a identificação da unidade da Polícia Judiciária responsável pela investigação. Acho que vale a pena a gente dar uma olhada aqui em quais são esses crimes, né? Os crimes do 149, 148, digo 149A. Vamos dar uma olhada no Código Penal. Estou aqui com ele na mão. Vamos dar uma olhada. Artigo 149, redução à condição análoga a escravo. 148, sequestro e cárcere privado. 149A, agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar. Tem a ver com tráfico de pessoas, não é? Mediante grave ameaça, alojar ou acolher pessoa mediante grave ameaça, violência ou coação, fraude ou abuso com a finalidade de remover-lhe órgãos, tráfico de órgãos, né? Então, vamos ver mais. Artigo 158, parágrafo 3º. Vamos dar uma olhada. 158, parágrafo 3º. 158 é extorsão, parágrafo 3º. Se o crime é cometido mediante da restrição da liberdade, né? Extorsão com restrição da liberdade é aquilo que vulgarmente se chama de sequestro relâmpago. Então, esses são os dispositivos do Código Penal que vão autorizar a requisição de informações à autoridade judiciária. Muito bem. Artigo 13b. Se necessário, a prevenção e a repressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderão requisitar, mediante autorização judicial, as empresas prestadoras de serviços de telecomunicações ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros, que permitam a localização da vítima e dos suspeitos do delito em curso. O cara foi sequestrado, então está lá em algum lugar e dá para localizar onde ele está pelo celular. Então, o sinal do celular pode ser requerido para que esse indivíduo seja localizado. Parágrafo 1º, para os efeitos deste artigo, sinal significa posicionamento da estação de cobertura, setorização e intensidade de radiofrequência. Na hipótese de que trata o caput, caput é a palavra latina para cabeça. Cabeça é essa parte aqui do código, do artigo. Então, isso aqui é o que é o caput. Depois do caput podem vir parágrafos, incisos e assim, e alíneas, né? Então, caput, cabeça, é essa parte aqui. Na hipótese de que trata o caput, o sinal não permitirá acesso ao conteúdo da comunicação de qualquer natureza para não invadir a privacidade das pessoas. É a localização, não é a informação, porque essa informação teria que ser dada com autorização judicial. Deverá ser fornecido pela prestadora de telefonia móvel celular por período não superior a 30 dias, renovável por uma única vez de igual período. Para períodos superiores àqueles que tratam o inciso 2, será necessária a apresentação de ordem judicial. Parágrafo 3º, na hipótese prevista nesse artigo, o inquérito policial deverá ser instaurado no prazo máximo de 72 horas, contado do registro da respectiva ocorrência pericial.
Parágrafo 4º, não havendo manifestação judicial no prazo de 12 horas, a autoridade competente requisitará às empresas prestadoras de serviço de telecomunicações ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros que permitam a localização da vítima. Estamos pensando numa situação de cárcere privado, de sequestro. Então, há uma urgência, né, ao que a gente poderia chamar de periculum in mora, o perigo da demora. O ofendido, o seu representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência que será realizada ou não a juízo da autoridade. Esse é um detalhe. Se o Ministério Público requisitar uma diligência, o delegado é obrigado a fazer. Se a vítima requisitar uma diligência, aí é o delegado que decide se a vítima não, se a vítima ou o indiciado requisitar uma diligência, caberá ao delegado decidir se fará ou não esta diligência. Estão chegando aí. Estamos perto já. Ok. Artigo 14A. Nos casos em que os servidores vinculados a instituições dispostas no artigo 144 da Constituição Federal. Nós temos aí a referência às polícias, Civil Federal, Polícia Rodoviária Federal, né? Então, os órgãos militares, as Forças Armadas, como investigados em inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais, cujo objeto for investigação de fatos relacionados ao uso de força letal, ou seja, crimes que envolveram a morte, o assassinato, né, o homicídio ou tentativa de homicídio praticados no exercício profissional de forma consumada ou tentada, então, homicídio consumado ou tentado, incluindo as situações dispostas no artigo 23. O artigo 23 é o que versa sobre as excludentes de ilicitude, estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular do direito ou estrito cumprimento do dever legal. O indiciado poderá constituir defensor. Parágrafo 1º. Para os casos previstos no caput, como já expliquei, caput é essa parte aqui do texto, do caput, o investigado deverá ser citado da instauração do procedimento investigatório, podendo constituir defensor no prazo de 48 horas a contar do recebimento da citação. Uma palavra mal colocada, né? A palavra citação não está bem aqui, porque a palavra citação tem a ver com a informação de que alguém está respondendo a um processo judicial. E como nós já vimos, o inquérito policial é procedimento administrativo. Então, a expressão deveria ser intimado. Errou, trabalhou mal aqui o nosso legislador ao falar de citação e não de intimação. Esgotado o prazo disposto no parágrafo 1º, como a gente viu, é de 48 horas, deste artigo, com a ausência da nomeação do defensor pelo investigado, a autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição a que estava vinculado o investigado à época da ocorrência dos fatos, por exemplo, a Polícia Militar, a Polícia Civil, ou as Forças Armadas e tal. Deverá intimar para que essa, no prazo de 48 horas, indique defensor para a representação do investigado. O que quer se evitar aqui é que os policiais e militares sejam processados ainda, né? Sejam investigados quando essa investigação disser respeito a uso de força letal, ou seja, homicídios ou tentativas de homicídios, no exercício da função, que eles sejam investigados sem serem representados por um advogado, acompanhados por um advogado. Então, se ele não constituiu, o delegado vai intimar o órgão a que ele pertencia à época para que, no prazo de 48 horas, constitua advogado. Esgotado o prazo, parágrafo 2º, né? Então, é isso que está estabelecido aqui. Parágrafo 3º. Havendo necessidade de indicação de defensor nos termos do parágrafo 2º deste artigo, a defesa caberá preferencialmente à Defensoria Pública e nos locais em que ela não estiver instalada, à União ou à unidade da Federação correspondente à respectiva competência territorial do procedimento instaurado, deverá disponibilizar profissional para acompanhamento e realização de todos os atos relacionados à defesa administrativa
do investigado. Como eu vim dizendo, o objetivo é impedir que um policial ou um militar seja investigado em processo administrativo, inquérito policial ou inquérito policial militar, sem que tenha o acompanhamento de um advogado. Muito bem. A indicação do profissional a que se refere o parágrafo 3º deste artigo deverá ser precedida de manifestação de que não existe defensor público lotado na área territorial onde tramita o inquérito e com atribuição para nele atuar, hipótese em que poderá ser indicado profissional que não integre os quadros próprios da administração. Parágrafo 5º, na hipótese de não atuação da Defensoria Pública, os custos com o patrocínio dos interesses dos investigados nos procedimentos de que trata este artigo correrão por conta do orçamento próprio da instituição de que ele esteja vinculado à época da ocorrência dos fatos investigados. Parágrafo 6º, as disposições constantes neste artigo se aplicam aos serviços militares vinculados às instituições dispostas no artigo 142, desde que os fatos investigados digam respeito a missões para a garantia da lei e da ordem. Seria interessante a gente dar uma olhada nesse artigo 142. O tempo todo a gente está falando dos indivíduos do artigo 144, né? Do artigo 144. Vamos dar uma olhada no 142 da Constituição Federal. Então, vamos ler esses dois artigos, 142 e 144, para a gente ficar ciente de quem são esses indivíduos. 142 está falando das Forças Armadas, as Forças Armadas constituídas e tal. E 144, a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública, e aí faz Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, polícias civis, policiais militares e Corpo de Bombeiros Militares, policiais penal federal, estaduais ou distritais. Então, isso é o 144. Tudo que nós íamos falando tem a ver com 144. O 142 versa sobre as Forças Armadas. E aqui diz, as disposições constantes nesse artigo se aplicam aos servidores militares vinculados às instituições dispostas no artigo 142 dessa Constituição, Exército, Marinha e Aeronáutica, desde que os fatos investigados digam respeito a missões para a garantia da lei e da ordem. Ou seja, a GLO é quando é requisitado pelo governador de estado o apoio das Forças Armadas para garantir a lei e a ordem em um determinado local. Então, em regra, a gente está pensando nas polícias e também se aplica às Forças Armadas quando as Forças Armadas estiverem funcionando como polícias, né? Porque a atuação para a garantia da lei e da ordem é transformar militares em policiais. Aconteceu, por exemplo, naquela intervenção no Rio de Janeiro, há alguns anos atrás. Se o indiciado for menor, ser-lhe-á nomeado curador pela autoridade policial. Ora, hoje a gente tem toda uma regulamentação sobre essa matéria no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? O Ministério Público não poderá requerer a devolução de inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia, né? Então, se o Ministério Público recebeu o inquérito policial e não há necessidade de novas diligências, ele deve oferecer denúncia ou pedir o arquivamento. Agora, se ele verificar que pessoas importantes não foram ouvidas, ele pode devolver ao delegado para que este faça novas diligências. A autoridade policial não poderá mandar arquivar os autos do inquérito. Importantíssimo. A autoridade policial não poderá arquivar os autos do inquérito. Só quem pode arquivar os autos do inquérito é o juiz. Quando o disposto no artigo 28A estiver valendo, o Ministério Público poderá decidir pelo arquivamento do inquérito policial. Como o ministro Fux suspendeu a vigência desse dispositivo, assim como a figura do juiz das garantias, então o que está valendo agora é que só quem pode determinar o arquivamento do inquérito policial é o juiz de direito a pedido do Ministério Público.
Muito bem. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder novas pesquisas se de outras provas tiver notícia. O inquérito está arquivado, mas não significa porque ele foi arquivado. Arquivado porque não tinha provas, não tinha elementos, não tinha autoria. Mas se surgirem as provas, então poderá ser desarquivado assim o inquérito pode dar andamento. Nos crimes em que não couber ação pública, os autos do inquérito serão remetidos ao juízo competente, onde aguardarão a iniciativa do ofendido ou de seu representante legal, ou serão entregues ao requerente se o pedir mediante traslado. Artigo 20, a autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário. A gente viu que uma das características do inquérito policial é que ele é sigiloso, a elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes à instauração de inquérito contra os requerentes. Inquérito não tem prova nenhuma, o inquérito não é que não tem a prova, o inquérito não tem culpa constituída, portanto, não pode macular a imagem de alguém. Ok. A incomunicabilidade do indiciado dependerá sempre de despacho nos autos e somente será permitida quando o interesse da sociedade ou a conveniência da investigação o exigir. Parágrafo único. A incomunicabilidade não excederá 3 dias, será decretada por despacho fundamentado do juiz, a requerimento da autoridade policial ou do órgão do Ministério Público, respeitado em qualquer hipótese o disposto no artigo 89 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Significa que o advogado pode ter acesso ao seu cliente, né? Então, é importante perceber isso, porque senão a gente estaria, de fato, ferindo a Constituição, porque estaria impedindo a assistência de advogado, a gente viu em uma aula aqui. Artigo 22, no Distrito Federal e nas comarcas em que houver mais de uma circunscrição policial, a autoridade com exercício em uma delas poderá, nos inquéritos a que esteja procedendo, ordenar diligências em circunscrição de outra, independentemente de precatória ou de requisições, e bem assim providenciará até que compareça a autoridade competente sobre qualquer fato que ocorra em sua presença noutra circunscrição, né? Então, se trata de o cara delegado de polícia em uma cidade e os investigadores vão a outra cidade para os agentes de polícia, né, verificar a ocorrência dos fatos. Isso é possível. Então, nas comarcas em que houver mais de uma circunscrição policial, caso aqui, por exemplo, há uma delegacia de polícia em Afogados, uma delegacia de polícia na Imbiribeira, uma delegacia de polícia no IPSEP, claro, não dá para o delegado de polícia não pedir que os seus policiais não investiguem em toda essa área, né? E o artigo 23, ao fazer remessa dos autos do inquérito ao juiz competente, a autoridade policial oficiará ao Instituto de Identificação e Estatística ou a repartição congênere, ou seja, o ITB aqui em Pernambuco, no Instituto Tavares Buril, mencionando o juízo a que tiveram sido distribuídos e os dados relativos à infração penal e à pessoa do indiciado. Isso está registrado, fica registrado lá. Pessoal, foi uma viagem grande, porque o mais importante tópico de processo penal do edital é inquérito policial. Espero sinceramente, que esta aula tenha ajudado você. Então, até o próximo e último encontro. Paz e bem.